Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Tojo. E eu sou estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 356 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Certo. Com você, Judeu. Tudo ótimo aqui também nessa noite tiquinho friorenta aqui em São Paulo. Eu tô com coberta, eu não sei os participantes aí não. Hoje tá um pouquinho frio aqui também. Apreciável. Levemente. Aproveitar esses raros meses do ano. Da boa e velha calça moletom. Maravilha. A gente tá aqui pra gravar um mangá enquadrado. Que delícia. Sempre um momento maravilhoso aqui no Ao Quadrado, quando a gente grava esse quadro que é a análise por completa de um mangá com spoilers. Quem já baixou o podcast já viu pelo título que a gente vai falar de Dead Demons DDDDD Destruction do Inio Asano. Maravilha. A partir de agora eu vou chamar esse mangá de DDD somente. É assim como todo mundo chama. Ninguém é DDD. É DDD, perfeito. A gente já vai começar o podcast. Eu só queria lembrar que o Quadrado tem um Apoia-se, correto, estranho? Correto, o apoia.se/ao quadrado é o local onde você pode fazer apoios financeiros e ser um mecenas aqui do podcast. E se você for um mecenas que oferece R$10 ou mais por mês, por assinatura, você tem o seu nome lido e eternizado em alguns programas, como as seguintes pessoas sortudas de estarem num programa que é bastante reouvido, que é um Enquadrado. Enquadrado as pessoas sempre voltam, Então as pessoas sortudas dessa vez são César Augusto, Lucas Nunes Pio, Natan David de Castro, Juan Macambira do Nascimento e Vlad Schuller. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha, vamos lá. Mangá enquadrado de Dead Demons DDD Destruction ou somente DDD. Mangá do Inio Asano, começado a publicar em... Alguém tem dados estatísticos? Eu não fui atrás, desculpa. Eu acho que é de 2014. Exato, perfeito. 2014, foi publicado na Big Comic Spirits da Shogakukan. Saiu no Brasil completo pela JBC. E terminou mais ou menos em 2023, 2022, 2023, por aí. Último scan em 2022. 2022, o último scan foi em 2022, com um capítulo extra em 2024, que era uma recriação do último capítulo. Era pra ter lido um capítulo extra? Ele só... Bom, depois a gente fala. Depois a gente fala. Ok, vamos lá. Dead Demons, DDD. Por onde a gente começa com esse mangá, ok? Tem muita coisa pra falar sobre Dead Demons, então não vou perguntar a história pessoal de ninguém aqui desse mangá. Eu aposto que todo mundo ou acompanhou ou leu agora pela primeira vez, então é isso, ok? Vamos pular direto pra essas análise. Duas possibilidades, mais ou menos. Essas duas possibilidades mesmo. Ninguém leu o mangá no futuro e voltou pra gravar o podcast, então... Exato. Estaria tematicamente coerente. Eu acho que a gente pode já tirar do caminho que DDD, ele tem um lado do mangá que ele é muito japonês, no sentido de que ele é uma releitura em algum aspecto muito referenciado de Doraemon, autodeclarado dentro da história, incluve. No final ele joga na cara demais ali até. Tava sutil até um ponto. Sutil não, né? Tava implícito até um ponto e aí ele só, não, é isso que é Doraemon, vou escrever no quadro pra você entender. Nome das meninas é um anagrama pra Doraemon, ok? Você que não entendeu até agora. Eu não tinha entendido, eu não sabia, não leio Doraemon. Foi bom que ele deixou explícito mesmo. Sim, mas ele tem também muito mais coisa, muito mais referência, principalmente visual, há várias outras histórias mais antigas e que a gente não tem tanta familiaridade. Eu consigo apontar, por exemplo, que o menino ali que vira o revolucionário maluco de franjinha, ele é claramente desenhado e inspirado no personagem principal de Gegege no Kitaro. É uma versão meio dark. Inclusive, eu até acho que os invasores têm uma aparência que lembra o olho que acompanha o personagem do Kitaro no mangá. Tem vários personagens que parecem ser de outro mangá.
né? Não sei se vocês também sentiram isso. Tem uma menina que é o detetive Bundinha, que vai sair no Brasil, que tem aquele rosto estranho, a menina do Isso do é uma grupo coisa de... bem Asano, tipo, que ele começou a ficar fazendo cada vez mais na carreira, que ele tem esse estilo de arte super realista e que, mas de tempos em tempos ele faz um design de personagem que é totalmente fora da curva do resto da arte. Ele Sim. já tinha isso em Pum Pum e foi aumentando progressivamente na carreira dele. E aqui em DDD, claramente, ele pegou pesado. A primeira coisa que você nota em Pum Pum é um design viajado no meio de gente realista. É a primeira impressão que todo mundo teve com a Asano. Mas em Pum Pum tinha ali um papel alegórico importante pra narrativa, e aqui esses personagens são assim, né? Tipo, é isso. É que mesmo além do Pum Pum, o cara do exército, ele parece que foi desenhado pelo autor de Gegege no Kitaro em outro mangá dele, e é isso aí. Só isso, ele só aparece e não tem motivo. Ou tem motivo e a gente não sabe, porque a gente não tem familiaridade tanto com essas produções antigas japonesas. Mas eu acho que, além desse aspecto cultural referencial, é um mangá muito japonês no sentido de o quanto ele retrata muito, pra mim, a sociedade japonesa. É um mangá mais claramente... Esse aqui é o Japão de quase todos que eu li, tipo, você não tá querendo muito contar a versão dele do como ele vê a sociedade japonesa nesse mangá. Tem. E tem, obviamente, coisas, tipo, tem muita coisa relacionada, universalmente aplicável, mas eu acho que é bem, tipo, mas é a sociedade que o Asano conhece, então é a que ele está escrevendo. Eu definitivamente, esse aspecto cultural aí, tem alguns momentos que eu li algumas partes e acho que eu tô perdendo alguma coisa, então nesse sentido eu concordo que ele é bem japonês. Várias capas de capítulo, eu tipo, isso aqui é referência a alguma coisa que eu não tô pegando, né? Tem muito disso. Sim. Mas o aspecto da narrativa e do mundo que ele está sendo contado, eu me senti completamente abraçado pela história. Eu definitivamente acho que as temáticas que ele está tratando ali são bem universais. Eu não me senti desconectado culturalmente. Não me senti desconectado, mas eu ele tá senti que é um mangá que ele estava olhando para a sociedade onde ele vive para fazer um mangá muito We Live in a Society, definitivamente. E como ele vive no Japão. É que a forma com que ele retrata a internet, o impacto dela naquela sociedade é algo que a gente, tipo, tá familiarizado porque a gente, como crescemos dentro desses nichos e desses hobbies, tipo, já tem uma familiaridade de anos, assim. Sim. A internet tem um grande papel na história, mas sei lá, pra mim pode também muito bem só ser um efeito Parasite da vida, que se não me engano é o diretor que falou que eu queria contar a história aqui da Coreia e contar a história do mundo, porque todo mundo vive sob o capitalismo, né? Eu acho que tem essa vibe pra mim. É exatamente isso. É uma história sobre a sociedade japonesa que hoje em dia as idiosincrasias estão no mundo todo. A gente tem os mesmos problemas do tipo de política corrupta, a gente tem problema da apatia da sociedade, das redes sociais, da divisão política das pessoas. Isso tudo se repete. Então é bem aplicável. Dito isso, uma coisa que eu noto em mangá japonês, mesmo quando eu leio um mangá realista, um slice of life, um seinen assim, que não é de fantasia, eu sinto que os personagens um pouco não mencionam tão diretamente a política no mundo deles, quem é situação, quem é posição, que personagem odeia o primeiro-ministro, que personagem apoia. E esse personagem toca muito diretamente nesse ponto, que me chamou a atenção, não porque, uau, isso é muito japonês, mas porque isso é um lado do slice of life japonês que muitos slice of life omitem. Sim. Tem raros mangás que você, tipo, que você sabe quem é o presidente daquele mangá e isso, tipo, é algo parte da história. O presidente é um personagem, mas, tipo, ele não é tão relevante assim, é só uma parte daquele mundo que é comunicada pra gente. Apesar de o primeiro-ministro, apesar que tem, é o que o Iso falou pra mim, tem até que bastante relevância no final das contas, tipo, não na trama das personagens, mas claro, a política tá bastante viva no mangá, assim, eu concordo com você, Iso, tipo... E move trama, inclusive. É que tem, tipo... Tem duas histórias acontecendo em paralelo em DDD, basicamente. A história da Kadode e da Untan e a história política que relaciona com como o mundo vai acabar. E as duas, na verdade, as duas se relacionam com como o mundo vai acabar, mas
Sim. Eu quero partir para isso mais agressivamente e perguntar, tipo, sobre temas gerais no mangá, então. Mas antes, só para não ficar pro final, eu quero falar um pouco da arte do mangá, porque é muito bom, velho. Sai daqui. Fantástico. É, tipo, Eu acho que é um dos mangás mais visualmente criativos que eu já li, assim, de todos. É especial. Ele é uma sequência do Asano, né? Ele era assim para layout de cidade, de quadros, de personagens. Isso é uma continuação da carreira dele. Só que agora ele teve a chance de fazer elementos de ficção científica e transformou em todos os objetos da casa dele em elementos de ficção científica, basicamente, né? Quando a gente vê pela primeira vez de cima a nave, a tampa de uma panela. É isso. É um mouse. É um mouse. Exato. Então, tipo. E a gente sabia disso, quem viu o Manben, né, do Inio Asano, mostra ele tirando foto de um pires e desenhando um disco. Ele estava ativamente trabalhando em DDD na época que ele o Manben, que é aquele programa com o Urasawa. Então, a gente sabia que ele usava os itens domésticos e aí agora, além do mangá, fazer essa correlação é divertida. Isso é do geral, acho que o timing dos diálogos, das conversas deles, tá muito preciso. Ele tá sabendo desenhar e narrar as conversas como ninguém. Você tá sempre muito investido. E os timings cômicos sempre muito exatos, sabe? A Oran é uma delícia de ler essa personagem. Eu adoro ela. Eu odeio ler ela. Todo diálogo pra mim do Oran é a melhor coisa. Não como crítica de que não como crítica que é ruim a escrita dela, e sim que ela é feita pra irritar e ela me irrita. Eu não acho que ela é feita pra irritar ninguém. Ela tenta demais, olha, como você é chato, Oran. Mas ela funciona na própria história, claro, mas todo o time do estranho. Carrega o mangá nas costas. Não, eu adoro toda vez que ela fala. Peço o melhor personagem da história. Carrega o mangá nas costas pra mim, a Oran. Adoro Oran. Oran ou Ontan? Eu ia chamar de Ontan aqui. Ontan é o apelido que a Kadode dá, o nome dela é Oran. Sei. Mas eu acho engraçado, porque só uma curta história minha do mangá, mas quando ele começou a sair a tradução do Scanlator, eu li os primeiros capítulos e falei, acho que essa tradução tá meio estranha, porque não tá muito fluida a leitura, eu vou esperar sair uma outra tradução, eu acabei deixando pra ler quando saiu no Brasil. Então passou-se muitos anos. E aí eu fui ler a versão brasileira e não é que a tradução tava estranha, é que essa menina não fala coerente, ela é só maluca. As frases dela pulam de assunto no meio da frase. Muito coerente o que ela fala. É isso, então só um relato de como as falas dela desde sempre. Só uma maluca. E que eu pulei muitos quadros por conta disso, inclusive. Cansava de... Não. Pra mim eu olhava, tinha um balão de fala saindo da boca dela, eu tinha que ler obrigatoriamente. Não, eu cansava. Eu começava a ler e falava, vai, o que ela tá falando? Vai, vamos, próximo. Eu ignorava o plot pra ler o mangá. Não, exatamente. O mais importante pra mim é ler o que ela tá falando. Eu gosto muito da arte e do visual desse mangá. O quanto ele é atmosférico pra mim. Tem poucos mangás que eu sentia tanto os personagens como parte presente daquele mundo que nem eu senti em DDD. O Suazano tem um cenário quase fotográfico e tal, mas mesmo assim, não é só por isso. Eu acho que ele é muito bom em retratar os personagens como parte daquele contexto, como ele desenha eles envolvidos pelas outras pessoas, pelos quadros, pelas ruas, pelos prédios, por tudo. Acho que ele é muito eficaz em fazer você sentir que aquilo é um ambiente de verdade, um ambiente vivo. Ajuda que ele fez um elenco grande, né? Mesmo que personagens principais ali seja o grupinho das meninas e um ou outro ali de fora, mas os personagens periféricos ali estão sempre indo e voltando. O irmão da Ontan tá sempre aparecendo, o professor volta, a menina que trabalha na empresa que no final tem algum propósito, o repórter. Você reconhece as figuras, então parece que o mundo tá vivo e aquelas personagens estão inseridos nesse mundo porque tudo tá se mexendo e elas estão ali recebendo todas essas movimentações. E tem esse lance que o design de todo mundo é muito marcante, porque todo mundo vai ficar sempre voltando, que me lembrou muito Urasawa, inclusive. Sim. Esse lance de apresentar um secundário que vai ter que voltar depois, aí todo mundo é bem icônico. Até essa sequência de, inter-relações que
que vão ser relevantes lá pra frente, mas que aí você vê o personagem tava interagindo com a menina logo no comecinho e ele virou importante na história depois, é muito engraçado. O assassino que começou como um otaku me lembra demais o assassino de 20th Century Boys. Pra mim, eles têm a mesma aura de importância narrativa. É bom falar isso porque internamente eu tava tratando esse tempo todo o mangá como 21st Century Girls. Ele é um pouco isso. Ele é um pouco isso, sim. Mas tipo, acho que uma das maiores qualidades desse mangá pra mim é como o Asano consegue trabalhar muito bem esse introspectivo urbano dele. E, tipo, isso. É tudo. As coisas estão sempre acontecendo, é tudo muito caótico, mas sempre tem aquele fio de introspecção que acompanha o mangá inteiro. A atmosfera urbana desse mangá é muito boa. E eu acho que ela é muito elevada pelo grande conceito de plot desse mangá e também visual, que é você viver numa sociedade, na sociedade de hoje, aí você sai, olha pro céu e tem uma nave, espaçonave gigante que pode cair em você a qualquer momento. Eu acho que é um visual muito forte e que tematicamente encaixa com o que o mangá tá tentando contar. Simbolicamente também. É até um pouco engraçado que o mangá consiga retratar a realidade e a cidade assim de uma forma tão bem feita, tão realista, sendo uma ficção científica. Do jeito que ela é. E até nesse sentido, o aspecto do grande elenco que vocês comentaram, ele ajuda muito nessa ambientação urbana, né? Porque realmente passa essa sensação, não claustrofóbica de uma cidade grande, mas, tipo, um pouco ofegante da quantidade de gente demais, sabe? Tipo, daquele sentimento que você tem quando você olha pra avenida e você, tipo, eu vou ficar maluco se eu pensar que cada um desses carros é uma pessoa, sabe? E nesse sentido, o elenco grande de DDD passa o pânico de viver num lugar com muita gente, né? Mas eu acho que isso é uma qualidade grande do Asano na carreira dele no geral. Acho que grandes momentos que eu lembro de Solanin e Pulpum são dos personagens em meio a essa massa urbana e a, tipo, solidão deles. Não necessariamente solidão, mas insegurança, ansiedade. Tanto Solanin quanto Pulpum eu lembro de grandes momentos da história que são exatamente isso. E DDD eu acho que é só o que ele mais se foca diretamente nesse aspecto pra contar a história e os temas. Do pânico urbano, né? Sim. E aí funciona muito bem porque no final ele tá contando uma história cotidiana, de um problema cotidiano, de uma vida cotidiana de adolescentes do colegial japonês. E as tramas principais da história no começo, né, uma boa parte do começo do mangá, todas poderiam existir exatamente iguais sem uma nave voando. Só que só a existência dessa nave dá um outro prisma pra se enxergar todos aqueles problemas de adolescente, sabe? Como é a vida de alguém que se acostumou com o absurdo, né? Da sociedade que se acostumou com o absurdo e que agora essa nave gigante que voa faz parte do noticiário da previsão do tempo. O que é tão relevante pra nossa vida atualmente, né? Com todos esses últimos anos. Ótimo. Eu não sei se eu diria se acostumou, mas vai fazer o quê? Se conformou. A Kadode, por exemplo, eu não diria ela se acostumou que o pai dela morreu. Não, mas é que vai fazer o quê? Vai parar de ir pra escola? Vai virar que nem a mãe, colocar uma máscara e ir pra uma fazenda louca? Ela tem que tocar a vida. Você é obrigado a tocar a vida. Ótimo, eu quero puxar esse gancho, então, para fazer uma pergunta, porque acho que das grandes análises que dá para fazer de DDD, acho que um ponto claro da história é que, tipo, nada muda, né? Tipo, uma nave espacial pousou em cima da cidade e as pessoas seguem o seu cotidiano, entre aspas, normalmente. Uma comparação, sei lá, óbvia com a coincidência da Covid, talvez, sabe? Tipo, essa época foi a época que o pessoal direto, não direto, mas eu lembro de ver algumas pessoas comparando o DDD e a relevância dele com a Covid, de tipo, algo absurdo tá acontecendo e as pessoas parece que, sei lá, tem uma hora que literalmente fala novo normal nesse gibi, e, tipo, toma aí, né? Essa é uma frase que a gente se acostumou. E eu pergunto, então, aqui, tipo, qual é o ponto, tem algum ponto sendo feito em DDD em relação a essa... Ele percebeu isso, nada muda, né? As pessoas se acostumam com o absurdo. Tem algum ponto sendo feito em relação a essa observação? Eu não sei se eu... Acho que eu acrescentaria um pouco sobre isso. Eu não sei se é exatamente o que ele quer dizer com isso, mas é o que eu
penso da história. É uma pergunta que eu tô fazendo. É tipo, que é como você viver numa sociedade que parece que está à beira do colapso a qualquer momento, e o que é muito identificável pra gente, tipo, várias outras coisas que acontecem no nosso mundo, né? Sei lá, aquecimento global, o crescimento do fascismo, qualquer coisa do tipo. Muitas coisas na sociedade estão assustando a gente quanto ao futuro. Sim. E acho que DDD meio que literaliza isso. É como que você continua vivendo num mundo que tá prestes a te destruir de várias maneiras. Eu não te chamaria de nada muda, tanto quanto eu diria que você não instantaneamente vira um mangá em que começou uma nova sociedade. A Kadoja e a Yoran ainda vão pra escola e tem as problemas de adolescente tomando prioridade. A amiga dela tá brigando com o namorado, que o namorado tá falando, nos tempos atuais tem que se radicalizar. A mãe dela tá surtando, querendo fugir de tudo. Tem gente que tá mudando radicalmente como eles lidam com a sociedade pelo que aconteceu. E é que nem na vida normal, cada um tá tomando um caminho em resposta, e tocar a vida é uma resposta. Sim, é quase que indistinguível de se fosse tentar contar uma história de alguém que mora num país que o país está em guerra, mas a cidade dessa pessoa não está sendo atingida diretamente, mas ela sabe da história ao longe, ou todas as outras alegorias possíveis que o Luke citou também. O Asano quis pegar esse setting de que tem esse risco, esse perigo, essa ameaça constante e iminente, mas não tão palpável pro dia a dia das pessoas, e mostrar como que continua vivendo. O mundo ainda é capitalista, sociedade moderna, e você ainda precisa ir pra escola, precisa mexer na rede social. E é uma ameaça que ela tá lá, mas ela também é ao mesmo tempo tão ambígua, que tem todo mundo tão na dúvida de que o que os invasores estão fazendo de verdade? A mídia tá falando a verdade? Essa nave tá atacando? Ah, mas meu primo foi atacado, Não é tão claro o que tá acontecendo, só que algo está acontecendo. O que isso também é outra coisa que o mangá fala muito, né? Porque ele foca muito nesse aspecto de propaganda de guerra mesmo, quase que bem diretamente, tipo... Sim, eventualmente a gente vai ver o ataque aos invasores, que é o que causa merda, e em vários aspectos ele não seria necessário, e foi o que causou uma derrota mútua, basicamente, no final das contas. Eu tô aqui pensando em outras possíveis analogias de como é essa visão de mundo. Não é tão diferente, vocês que moram em São Paulo, capital. Pô, o que tá acontecendo nessa cidade agora aí com morador de rua, Cracolândia, polícia invadindo favela pra desabrigar as pessoas? Pô, é uma guerra que tá acontecendo aí do lado. Você ouve falar, não tá exatamente no seu dia a dia, então não costuma te afetar, né? Então, essas meninas, elas só vão ter alguma reação a essas coisas quando afeta a vida delas. Mas no resto do dia, elas vêm na TV. Ah, olha só, caiu uma nave ali, matou a gente matou um monte de invasor, e é isso aí, essa é a notícia, e foda-se, segue o dia, sabe? Eu acho que também tem um aspecto bem grande de como que é você... Obviamente tem um aspecto coming of age esse mangá, né? Então tem um aspecto de como você é crescer no mundo, que esse é o futuro que te aguarda, né? Como que você vai entrar na sociedade e, porra, é isso que te espera? É isso que tá esperando a gente? É isso que a gente vai ter que lidar? Tanto que não acho que é à toa que a data do evento é 31 de agosto, né? Que é o dia clássico do final das férias escolares japonesas. E que o dia que eles consideram que o dia que acontece no final pós-apocalipse do mangá é o dia 32 de agosto, porque eles não chegaram nessa próxima etapa da sociedade. Eles ainda estão paralisados. Sim. Mas eu respondendo um pouco sua dúvida, Judeu, sobre tem um ponto aí. Eu vi cada um tem tipo sua própria análise aqui sobre qual é o ponto sendo feito no mangá sobre a percepção das pessoas sobre a mudança do mundo, né? Cada um teve uma análise diferente aqui sobre qual é o cenário que o mangá tá contando. Mas vocês acham que tem um ponto sendo feito com esses cenários diferentes que cada um aqui enxerga? Isso que eu não sei se tem. Por isso que eu comecei. Eu não sei se é um ponto específico. Eu acho que ele quer apresentar a visão de mundo dele e representar a sociedade usando de analogia e simbolismo
pra mostrar como é, o que ele pensa e como é nosso mundo de maneira mais abstrata, mas mostrar como que ele funciona, escancarar pra gente, digamos. Ele é vago nesse sentido porque ele é muito realista também nessa questão. É um mangá que entende muito como esse tipo de coisa funciona. Eu acho que o ponto que esteja feito sobre a sociedade, ele é muito diluído e ele é subalterno ao fato de que a sociedade está sendo realista para fazer um ponto sobre Doraemon. Vamos ser muito realistas para mostrar o que tem de errado em Doraemon. Tem um pouco disso. Mas eu fico pensando se tem um ponto, né, nessa sua pergunta, Judeu, se há algum ponto, e eu fico meio conflitante porque eu sinto que em algum momento o mangá, o propósito dele era tentar mostrar essa ambiguidade de ver garotas fofinhas fazendo coisas de adolescentes fofinhas no dia a dia, obviamente é fofinho, mas tem suas dificuldades de adolescente, nesse contraste com essa realidade de um perigo iminente que a gente não sabe quando vem, e esse distanciamento ao mesmo tempo que tem uma grande aproximação desses dois mundos. Eles estão separados, mas convivem lado a lado, e esse contraste causa essa sensação de desconforto constante ali do dia a dia. Eu só não sei o que ele quer dizer, o mangá quer dizer, quando ele quebra essa barreira que separava os dois mundos. Porque era uma história que tinha esses dois mundos bem separados, mas em algum ponto para de ser separado. Passa a ser muito integral a existência dessas meninas com a situação que eles estão vivendo ali. E aí, nesse momento que eu perco a capacidade de dizer qual era o ponto aqui, então, né? O que ele queria dizer com isso? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a resposta, eu pensei sobre isso, porque você tem completa razão, que tipo, tem essas duas tramas em paralelas, que é a parte política e a parte slice of life quase ali, né? E elas se juntam uma hora. E eu pensei bastante sobre isso, eu acho que tem uma pergunta que o mangá tenta responder pra mim, que é tipo, não é qual é o ponto da vida, e sei lá, isso é pum-pum, sabe? Tipo, por que viver? É mais complexo que isso, pra mim é como viver sabendo que o mundo e o ser humano é ruim. O mangá, ele basicamente dá uma explicação científica que o ser humano é uma merda. Cientificamente, o mangá fala ali uma hora. Por causa do magnetismo da Terra, a gente tá com o nosso corpo é juntado demais com a alma, o espírito ali, ele fala. Então a gente é muito individualista, a gente não consegue perceber que é tudo uma unidade. Então não tem jeito. A Terra é um lugar horrível para viver. Sabe? Não tem solução. Ele é um pouco pessimista nesse sentido. E ele é bastante pessimista até politicamente nessa história, sabe? A parte política, quando chega ali no final, todo mundo que tinha alguma ação política no mangá tava errado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele é bem fim da história. A análise neoliberal do fim da história, que não, tá sobre trilhos. Não tem nenhuma ação que pode mudar. Acabou, sabe? A merda que tá agora é a merda que tá mesmo. E a resposta dele pra mim, desculpa, eu tô monologando aqui, mas é porque eu pensei nisso, eu jogo pra vocês daqui a pouco. A resposta que ele tem pra mim sobre isso é que só sobra a conexão humana. Não tem jeito, velho. É os amigos, sabe? É o que você tira do próximo e o que você dá ao próximo. A conversas, a troca e a entrega da Ora e da Kadode, né? Dela, uma falando pra outra entre as viagens no tempo, que eu sou absoluta pra você, sabe? E você é absoluta pra mim. E inclusive a Ura decidindo que, foda-se, destrói o mundo, acaba, genocídio humano, foda-se. Meteu uma doca aí. Meteu uma doca, mas é pela minha amiga, sabe? Porque esquece, foda-se o resto. É isso que vale a pena. É isso que é a conexão humana, destrói a humanidade, esquece, foda-se, mas é o próximo. Eu só tenho o próximo mesmo. Se o fim da história chegou, se é isso, a única coisa que a gente tem é nós mesmos. Então é pra isso que vale a pena viver sabendo que o resto é ruim, sabe? Então eu tive essa análise. Eu não sei se vocês estão concordando com ela ou não, ou o que vocês enxergam. Faz todo sentido, porque toda a história no final
acabou nem citando isso, você citou agora, mas no final ela é uma grande história de amizade, né? Tipo, é a história dos problemas cotidianos, mas é uma grande história de amizade dessas duas meninas, mas com as outras também, e com todo mundo que eles vão incorporando no grupo ali, até pessoas que você nem esperava sendo incorporada no grupo, que nem aquele presidente do clube de ocultismo, tava ali junto com elas até o final. Então, é uma história que é de amizade, da importância da amizade, como a amizade salva, como a amizade molda as pessoas, né? Até bem ativamente, né? Quem salvou a Kadode foi a Oran, e quem salvou a Oran foi a Kadode. Elas se salvam como a conexão humana, da importância de ter essas pessoas do seu lado, é o que o mangá faz brilhar a história toda. Realmente. E aí do lado político e aí o mundo tá fudido. Então, se junte a quem você ama porque o mundo tá fudido. Inclusive, Judeu, eu não diria que a mensagem política é que nada muda porque eu acho que ela é pior do que isso. Eu acho que ela toda tem como piorar. A gente tá vivendo num mundo à beira do colapso e o final vamos ver como que é esse mundo após o colapso. Que ele é inevitável. Ele ainda pior. Você acha que o pior do futuro é os ricos indo embora numa nave? Não, é os ricos que ficaram são os piores. Pessoalmente, talvez eu mudaria como eu enxergo esse ponto pra, tipo, ok, você que é geração Z e, tipo, você é todo black pill de, tipo, não tem futuro mesmo, eu tô fudido, eu nunca vou ter aposentadoria porque vai falir, sabe? Tipo, se você acredita nisso de verdade, ok? Se você acredita nisso de verdade, então aproveite os próximos a você, faça amigos. Porque, tipo, se você acredita nisso mesmo, então só sobra isso. Oi? Jogue jogo online. Jogue jogo online, aproveita, seja um pouco hedonista nesse sentido, sabe? Tipo, aproveita o que tem pra aproveitar e não encana muito com o resto, vai fazer o quê? Então, se você acredita nisso de verdade. Mas eu acho que o final desse mangá é justamente que ele passa todos esses volumes mostrando, tipo, essa preocupação, essa ansiedade, e alguma hora ela chega, né? E, tipo, é como que você vai lidar quando ela chegar, quando você se preparar pra essa piora nas coisas, esse momento. Que, tipo, se tá fora do seu controle mesmo, não adianta encanar com isso, sabe? Tipo, não adianta você ter toda essa ansiedade. Não significa que você precisa ser inativo com as coisas, né? Tipo, as duas meninas, elas tomam decisões brutais, né? Quando a possibilidade é entregue a elas, né? Tanto a Kadode ganhando os poderes ali e matando um monte de gente, quando a Uta voltando no tempo e consertando as coisas. Então, às vezes, só precisa de uma oportunidade também. Mas, se tá fora do seu controle, pelo menos aproveite o que tem para aproveitar. Essa parte Death Note do mangá é uma das que eu menos gosto, mas acho que funciona pra mensagem geral, assim. Death Note, você diz o quê? O flashback? O flashback da Kadode. Não sou um grande fã da Kadode virando serial killer, pessoalmente. Não acho que agregou tanto quanto foi estranho. Foi um pouquinho estranho, ele deu a desculpinha do remédio ali, né, da droga que deixa você Kira. Eu acho que todas as partes do mangá que o Inyo Asano mostra essa faceta dele mais dark, mais cebosa, me perde no que eu realmente gosto. Eu acho que pode ser um pouco exagerado ela ter virado Kira, de fato. Eu podia ter encontrado alguma outra coisa, mas eu gosto muito do flashback porque eu gosto muito da relação das duas. Eu acho que é o caminho que ele encontrou pra contar essa história, quanto as duas se importam uma pra outra, tipo, a necessidade delas. A minha crítica não é entre a parte do flashback que conta a relação entre a Oran e a Kadode, mas tipo, o Asano, quando ele tá escrevendo essas coisas mais dark, ele, sei lá, ele meio que se perde pra mim. Eu gosto muito mais dele fazendo outras coisas, escrevendo tipo o Girls Last Tour, o 20th Century Boys dele ali, do que ele fazendo essas coisas mais, tipo, dark, cebosa, forcha, incelcore. É que eu concordo que podia ter sido outra coisa, mas, tipo, o resultado geral do flashback, que é basicamente a Kadode que entra em desespero
pela vida, ela se mata e a Ontan quer que vai pra outra timeline pra salvar ela. Eu acho que não tinha como ser de outra forma pro mangá ser o que ele é, então Sim, talvez sim. ele pudesse só ter encontrado outro jeito menos edit dar esse desespero, mas... Dito tudo isso, acho que eu não pediria pra ele tirar nada do mangá. Eu acho que o mangá funciona muito bem da forma que ele foi feito. É só meio que uns bloqueios assim que eu tenho com a escrita e o design. Sim. E a quadrinização do Asano. Quando ele começa a trabalhar nesses pontos, tipo, a magia some um pouco dos meus olhos, sabe? Eu começo a ler mais com uma crítica um pouco mais salgada, assim, do mangá. Vaza bastante, tipo, da misantropia dele nesses momentos, né? Mas essa é a parte fascinante no final do mangá, no final das contas, porque os dois plots desse mangá são meio que opostos nesse sentido. Eu acho que é isso que é interessante. Tipo, toda a parte política, tudo que não é as meninas, é essa misantropia dele vazando. Tipo, é ele, tipo, o humano é errado, o humano não tem jeito. E, tipo, a parte das meninas é a beleza da conexão entre as pessoas, da amizade e do contato social. Então tem esses dois lados da história, a misantropia e, sei lá, a misanfilia, eu não sei se existe essa palavra. E a filantropia, sei lá. Tem essas duas partes da história que, talvez eu não sei exatamente qual é o ponto sendo feito em entregar essas duas coisas. Aí eu acho que a Kadoji Serial Killer tem muito da brincadeira que ele queria falar com o Doraemon, mas como crítica social, de que você, pessoa, encontra um ser do espaço com coisas pra dividir, mas você não tem o menor interesse em que sabedoria cultural ele tem. Ele tem um item, você quer o item, porque você sabe usar esse item. Você é humano, você é inteligente. E o desinteresse da Kadoji em o que o Isobeyan podia ensinar ela pra o que ela podia fazer com o item dele, espelha o que ela fica lendo o dia inteiro falando, eu não faria essa grande bosta, ela faria exatamente essa bosta. E a relação do humano com o alien no geral. Não querer aprender com o alien, ter o olho só na tecnologia brilhante que ele tem. Ele faz esse paralelo da Debeko, acho que é, né, da personagem Debeko. dentro do mangá, e a Kadode, que as duas lidam com a mesma situação de ter esses itens mágicos disponíveis. Uma delas é só uma folgada, distraída e, olha aí, ela tá usando pros interesses próprios. E a outra é uma pessoa que, em teoria, tem pensamentos altruístas e tá usando só pros interesses próprios. É meio que dizer, no final é ser humano, não importa se sua intenção é boa ou não, você vai ser corrompido pelo poder em algum momento. Como vários personagens são corrompidos pelo poder, né, ao longo do mangá. E curiosamente, os dois aliens que a gente acompanha... Não, a gente acompanha 3, na verdade, mas 2 dos aliens que acompanha de verdade, assim a gente entende o que eles querem da vida, eles querem fazer laços. O que pegou o corpo do menininho, ele quer ser amigo das meninas, ele tem o casinho com a Uran, ele tá criando laços, ele não tá tentando dar item de graça pros outros. E a gente descobre que o pai da Kadoji também. Um alien roubou o corpo dele e falou, opa, roubei um corpo, vou adotar uma criança, vou casar, vou... Embora uma das coisas que eu acho mais legal nesse mangá, em relação a esse plot, é que tem um momento que o Oba, né, tá indo em fala com um dos outros invasores, e aí, basicamente o que tá acontecendo na espaçonave é a mesma discussão política que a gente tem, assim, tipo, tem a facção que quer se matar e explodir tudo, porque não tem mais jeito, e tem a facção que quer encontrar um acordo de paz com os humanos e ir embora. Eles também têm, eles também são o mesmo tipo de pessoa e estão tendo discussões muito parecidas em política em relação a como lidar com a situação. Sim. E tem um que é outra dicotomia não, né? Outro meio termo que o Asano se coloca, que ele dá a impressão, o mangá transmite um tiquinho, eu vou dizer, eu quero ver se vocês concordam, a impressão que ele é meio que diz que mas nenhum dos dois lados, né, gente? Calma lá, sabe? Sim, quando sim. ele cria que os dois têm apelidos, os dois lados, né? No português acho que ficou Empada e eu não lembro qual que é o outro, que é tipo os apelidos políticos igual a gente tinha Coxinha aqui, Tucano antigamente. Coxinha e Mortadela, lá ele tinha, Minion. na versão portuguesa, eles tinham os nomes que eles davam pra quem defendia os invasores, quem
queria continuar com os avanços bélicos, e meio que ele fala, não, mas olha só, essa galera que tá lutando contra também é escrota, olha só, então, tipo, não tem nem que ser a favor, nem que ser contra. Sabe? Escroto é se importar, certo é jogar game. Exato. É melhor nenhum dos dois. Achei muito isentão do Asano essa postura ao longo do mangá todo. Eu acho, ele definitivamente tipo, ele é meio South Park, você tem razão isso, nesse sentido de que a pior coisa que você pode fazer na história é se importar com algo. Ele é South Park nesse sentido político, apesar que ele só não é muito definido, porque, tipo, ele obviamente também é antimilitarista nesse sentido. Tipo, tá errado matar os aliens. Tipo, isso é bem claro no mangá, por exemplo. Tipo, tanto que a gente tem vários personagens que são aliens. A grande tragédia do final do mangá é o Oba tentando, tipo, encontrar um jeito de parar aquele assassino maluco e falhando. Que matar os aliens ia ser destruição mútua. Essa acho que é a grande mensagem pra mim. Ela tá dos dois lados. Os dois lados que... Nisso eu acho que existe a equivalência de dois lados. Que os dois lados tinham lá um aspecto, uma parcela da população que queria se matar pra matar os outros, basicamente. Que nesse confronto, nessa guerra entre os invasores e os humanos. É porque quando ele coloca em palavras, ele fica meio centrista mesmo. Mas pra mim, a vibe do mangá é que, tipo, qual é? Quem tá do lado... antiviolência no final das contas. Então, antiviolência, mas eu acho que, tipo, quem quer empatia com os aliens, tá certo. Tipo, eu acho que ele tem isso dentro dele. Tipo, algumas das pessoas. Exceto a galera que queria matar. Assim, Judeu, desde que você não seja um militante. Se você um dia topar com o alien, tratar ele bem, beleza. Se você vai protestar pelo bem dos aliens, vai tomar no teu cu. A Palestina tá boa enquanto eles fizerem os passeata pacífica, né? Tipo, se você lutar contra, não, aí já foi longe demais, É bem isso mesmo. Nem passeata ele tá deixando, até passeata ele não pega nem passeata. Passeata já é longe demais, Eu, pessoalmente, nunca tratei um palestino mal, então eu tô certo. Mas começar com os papos de você não pode olhar essas coisas na notícia e não fazer nada, a gente tem que se organizar, aí eu já tô indo pro caminho de quem faz merda. De quem se importa. Até da forma que ele trata meio... pejorativamente a mãe da Kadode. Que, tipo, ela ficou ali paranoica, que obviamente foi longe demais, mas ficou muito com o clima de... ela foi pro interior porque ela é maluca. E não porque, tipo, sei lá, ela queria estar longe desse conflito, viver num lugar distante. Mas tem um pouco de... nas duas coisas. Primeiro que tem aquela menina que tá indo pra Tóquio no volume 4, né? Encontra o outro menino. Ela entra no aspecto mais militante, e eu não acho que ela é considerada uma personagem errada, ela tem suas dúvidas, mas tem uma hora que ela fica com medo que vão dar uma bomba pra ela, e na real não tinha, não era isso que tinha acontecido, era só uma folha, um panfleto mesmo. E tem a hora, e ela fala até, tipo, caramba, meus pais, vocês estavam certos, mas Tóquio é perigosa. Tipo, e ela, acho que ela achava isso besteira quando tava indo pra Tóquio. Então acho que o mangá tenta abrir esse diálogo pra outros pontos de vista. Talvez tenha sido a minha leitura, mas eu acho que o mangá trata bem até essa questão da mãe da Kadode. Tipo, ao longo do mangá, o jeito que ela é escrita vai se tornando, tipo, algo mais simpático. Tipo, você simpatiza mais com a personagem. Um pouco, escanteia ela, né? Aí no escanteio a gente não vê os problemas dela. Mas sempre que ela volta, tipo, tá que não é muitas vezes, mas sempre que ela volta tem essa questão até de, tipo, meio que como a Kadode que enxerga a mãe dela em dado momento do mangá. Tipo, tem uma questão de, tipo, parar de culpar a mãe pra só, tipo, aceitar que ela é daquele jeito, que ela não tá de toda errada em querer aquilo. Sim. E talvez essa seja a grande função de descobrir que a Kadode precisa só de oportunidades pra ser uma serial killer. A gente parar de pensar que todo mundo que a Kadode julgava tem que ser julgado mesmo. Que ela é a nossa primeira perspectiva. E depois a gente vai vendo que ela não é o centro moral do mundo. Nessa minha análise, eu fico um pouquinho até frustrado com o epílogo do mangá. Eu tô pulando um pouquinho, talvez a gente pode voltar. Mas eu acho meio bobo. Eu não gostei muito. De epílogo, o final ou ao mundo pós-apocalíptico?
tudo depois da explosão. Eu acho meio bobão. Eu não gosto muito, não. A explosão, só antes da GG, a explosão, cena maravilhosa, né? Tipo, nossa. todo o processo, Não. o processo Genial. de chegando na explosão é tipo uma sequência de páginas inacreditavelmente boas, assim, ó. A tensão dessa chegada do evento que estava sendo previsto há muito tempo no mangá, se combinando naquelas páginas. Nossa, muito excelente, assim, excelente passagem. E até porque, nessa crítica a Doraemon, que você tem razão que o mangá faz questão de ter o tempo todo, é meio frustrante isso que, não, mas dessa vez a gente vai usar direito o poder. E aí usa, e dá tudo bem, sabe? Tipo, não, você é David Lynch ou não é? Sabe? Tipo, é demais pra humanidade, a gente não aguenta, não mexe com coisas que você não entende, senão consequências muito além das suas concepções, ou tipo, não, mas só pesava fazer com boa vontade. Né? É que agora quem usou foi um adulto. Agora que Você não pode dar pra criança essas merdas. Eu gosto do volume final, eu gosto de ver como que é o mundo pós-explosão, eu acho uma boa ideia ter isso. Eu só não entendo realmente o que o Asano queria com a conclusão ser... Pô, não, mas e se a Kadode não perdesse o pai dela? Eu não sei muito bem qual era. Foi meio que um pai não ausente resolvia esse problema. Sei lá, perdeu tanto do impacto do mangá pra mim resolver trazer o pai da Kadode de volta, porque, tipo, ele meio que não era um personagem em si até então, tipo, a gente não viu... Uma ferramenta ali, né? A gente não conheceu o pai dela como personagem pra volta dele ser algo que a gente comece a acompanhar com bons olhos, tipo, Mas acho que até justamente por ele não ser um personagem, ver o futuro pelos olhos dele fez sentido pra mim. Eu só não... essa parte a parte fez sentido. Eu só não entendo mesmo ele né? a solução tipo... A terceira volta no tempo. Essa que eu não entendo muito bem. Embora eu fique feliz só de pelo menos eles terem dado o nodzinho lá que a Kadode estão viajando interdimensionalmente, ou sei lá o que tá acontecendo. É só que, tipo, o resto do mangá e o resto dos personagens são tão bem construídos e tão bem costurados que a coisa que eu menos me importo é sobre a visão do pai da Kadode. Que não tinha sido um fator até então. Eu não sei o quanto acrescentou pro mundo, mostrar esse mundo pós-apocalíptico. Tipo, acrescentou pra história que estava sendo contada, os pontos que estavam sendo feitos. A menos que virasse um novo status quo e tivesse algo em específico a ser desenvolvido, e não deixar entrar no mundo pós-apocalíptico é ruim, hein? E só, sabe? Tipo, parece que esse foi o único ponto. É melhor não deixar chegar nesse ponto, né? De virar Mad Men. Porque é estranho. É isso que acontece quando os ANCAPs ganham. E eu reforço o ponto do judeu, do entrismo, que o pós-apocalipse ainda não era o Mad Max, ainda não era uma situação de que não existe comida no mundo, e não existe terra, e não existe construção, existe só deserto e morte. E dá a impressão de que alguém levantou e falou, a gente não pode se reunir, juntar todo mundo e fazer alguma coisa, só pode voltar no tempo e resetar tudo. É a única solução viável. E talvez se tivesse 3 capítulos a mais, me venderia melhor de que não, isso é literalmente o Mad Max. Mas a interação do pai da Kadode com as meninas não me passou a impressão de que não é algo que você pode juntar a humanidade e falar, vamos fazer alguma coisa pra ter uma vida digna pros outros. De toda forma, aquela sociedade não é que eles vão resolver, porque aquela sociedade ainda existe. Tipo, a regra de timeline desse mundo não é que eles resolveram tudo. Então... Mas o mangá colocou as personagens que a gente conhece, pelo menos algumas a gente infere, outros a gente sabe, colocou eles finalmente tomando uma ação ativa no processo de, a gente não tá mais... Poderia ser esse o ponto, né? A gente não tá mais alheio aos acontecimentos, uma explode na nossa cara. Então aí mostra uma Makoto, a Futaba entrando na luta armada e talvez e Oran ali estão controlando robôs ali. Sim. Na hora que ele mostra isso, meio que tipo, chegou no ponto em que não dá mais pra fugir, a gente tem que entrar na luta armada, parece que o mangá fala assim, esse é o futuro que a gente não quer, né? Entrar na luta armada, vambora.
Sabe? Tipo, ele não faz um ponto sobre isso. Mas eu não acho que isso é um ponto errado. Eu acho realmente boa ideia. Eu concordo que não é um mundo que eu quero entrar, não. Sim, mas tipo, eu acho que como história, como narrativa, a conclusão dessa parte em si ser uma não conclusão me deixa meio broxado. Exato. O que ele diz sobre essas meninas estarem lutando? O que mostrou pro mangá sobre os propósitos dela nesse novo mundo? O que significou para as meninas comuns terem que chegar nesse estado? O que significou para elas? A gente não sabe, o mangá só desistiu de falar. Sou derrotista, sou Rick and Morty quando o Rick fala e fudir demais a Terra, deixa eu achar outra dimensão e morar na outra dimensão. Sou exatamente isso. Sem a crítica do Rick. Sem a crítica. Eu acho que tem 2 pontos, talvez. Tipo, um é que é excessivo, porque tipo, o ponto misantrópico dele é feito na explosão. Então, tipo, não precisa mostrar, não, mas depois da explosão ficou pior ainda. Não, já provou que a humanidade é uma merda depois daquela explosão, sabe? Tipo, já o ponto já foi feito, ou depois disso é excessivo, só não precisa. Mas também acho que tem um ponto de, tipo, meio que um contraponto ao meu ponto inicial de que nada muda, e que, tipo, não, mas se ficar ruim o bastante vai mudar, sabe? Tipo, se ficar ruim o bastante, as pessoas vão fazer alguma coisa. Tipo, não é coisa, mas eu, Asano, não vou dizer o quê, então tchau. Sim. Ele não sabe o que as pessoas têm que fazer. Mas eu não acho. Eu acho que isso é um tipo de coisa que eu não vejo a necessidade de fazer um guia de como lidar com o apocalipse. Não, eu não acho que ele tem que dar a solução, mas eu acho que na hora que ele leva o mangá pra essa direção, ele tem que versar alguma coisa sobre essa direção que ele escolheu. Ele escolheu fazer isso. Não é um crime, Luke, mas tipo, é o que o Izzy falou, reforça esse, tipo, meio que centrismo apolítico dele, sabe? Tipo, de que, as pessoas vão fazer alguma coisa, o que sei, não é nem esquerda nem direita, tá? Mas, tipo, alguma coisa... Eu nem entendi direito se a Kadode ou estiverem dirigindo aquele pouso ali que mostra no final. Que lado elas estão? Nem tá claro pra mim ali de tipo, o que elas estão fazendo. Elas estão ajudando quem exatamente? Não pareciam estar no mesmo time que o Makoto e a Futaba, mas não dá pra saber. Ele nem isso explica. É mais que, tipo, a partir do... Tipo, não é um problema meio que não é nem um problema... Não é nem um problema disso, de ser, tipo, de mostrar que tanto faz e não sei o que, não sei o que lá. É mais um ponto de, tipo, a partir do momento em que você começa a contar uma história, eu quero ver aquela história até o final, sabe? Bom. Ou ao menos o ponto que você tá tentando fazer de me mostrar esse trecho aqui, né? A parte que eu não gosto é a conclusão mesmo. Eu não acho que faz muito sentido pra mim o voltar no tempo e é isso, porque... Essa é a pior parte. Ainda que... tem que ser o pai. Tipo, podia ser qualquer outra pessoa. Por que tem que ser o pai? Ainda que eu goste ou desgoste do que fosse ser contado ali no futuro, e provavelmente eu ia desgostar. Eu quero ver isso, sabe? É que eu acho que a viagem no tempo passa muito uma sensação de tanto faz, porque a realidade que importa é a próxima. E a próxima, nada disso aconteceu. E isso meio que, não sei, é como se estivessem tentando jogar pra cima. Eu acho que sim. Mas ele tenta evitar isso porque ele mostra que a outra Untan e a outra Kadode estão lá fazendo, sabe-se lá o que, viajando pelo mundo. Então, tipo, eu quero reforçar o ponto que vocês falaram de que é até contraditório com toda essa crítica a Doraemon. De que, tipo, no final é só você usar isso direito, né? Olha só, se todo mundo tivesse usado direito desde o começo, é bem contraditório com o que ele tava fazendo até ali. É tão contraditório que um dos capítulos paródias da Isobeyan é a Debeko voltou no tempo. E voltar no tempo não adianta nada. Para de tentar voltar no tempo e só conserta sua vida, Debeko. Vai tomar no cu, Debeko. Você não vai voltar no tempo, você vai levantar e resolver sua vida. É isso que você vai fazer. E é assim. Ele fez vários plotzinhos de paródia, ao mesmo tempo ele fez 1% do potencial de parodiazinha. Mas ele escolheu Viagem no Tempo como algo pra fazer um ponto. Esse epílogo final mesmo, depois de que o pai viaja no tempo, é meio covarde. Eu não sei se a história exigia um final trágico. Um final feliz poderia ser o pós-apocalipse, por exemplo, sabe? Sim. Mas é covarde voltar no tempo de novo. Não, resolveu tudo. Todo mundo tá feliz aqui agora. Eu acho que exigia mais covarde com as personagens, na verdade.
Porque a gente acompanhou o Mouran e uma Kadodi A gente não sabe quem são essas personagens, elas não são nada pra gente. A gente tinha algumas específicas, e essas específicas a gente não viu o que aconteceu com elas. A gente viu outra versão delas. Eu não ligo pra elas, eu não ligo. Eu acho que não é questão se vai ser trágico, se vai ser feliz, se vai ser esperançoso, se vai ser misantrópico. É de que cabe a Kadodi e a Oran lidarem com as consequências do mundo em que elas viveram. E o final parece que é o oposto disso. Vamos ver a Kadodi e a Oran que não lidam com as consequências do mangá. E por quê? Eu não li o mangá que elas cresceram. Eu li o outro mangá. Como pode ser feliz um final em que a Oran é uma personagem irreconhecível porque a gente leu o mangá inteiro? Ainda que ela seja, a versão que a gente tá vendo dela é uma verificada pela primeira viagem no tempo, ainda assim, a gente quer ver a conclusão dessa personagem, né? Porque foi o ciclo que ele escolheu mostrar pra gente. Ele escolheu mostrar esse ciclo dessas personagens. E ele nunca termina esse ciclo. O término desse ciclo é um futuro pós-apocalíptico que a gente vê no ponto de vista de alguém de fora e que abandona na primeira oportunidade. O que eu... Voltando pro... Antes disso, para mostrar o 32 de agosto, o que eu acho é que eu gosto dessa parte da gente ver essa sequência do mundo, é porque eu acho que a história passou ela inteira criando a expectativa pro fim da humanidade. E eu acho que faz sentido, assim, que ela mostre o que isso quer dizer de verdade. Eu acho que parar com a explosão em si ia ser um pouquinho frustrante pra mim. Emblemático demais, eu tô contigo, sem indicar o que isso quer dizer. Assim, sim, não tem. Eu não sei qual é o final ideal. É a reação da explosão. Inclusive, a cena da explosão me lembrou muito o Watchmen. E o Watchmen é feliz por ter mostrado pessoas falando sobre a explosão depois que ela aconteceu. Sim. Mas... Eu não sei qual seria a melhor escrita, mas eu esperava, sei lá, eu queria mais de outros aspectos do mangá e pareceu que ele fugiu dele. Talvez um volume tenha sido uma quantidade de tempo que é ao mesmo tempo muito grande e muito pequena, né? Porque você ganha, tipo, um grande tempo de tela, né, mostrando, e que não é o suficiente pra você, de fato, contar a história do pós-apocalipse, mas também não é só, tipo, uma espiadinha, como né? Aí acaba ficando meio termo estranho. Quer a prova maior de que isso deixa um gosto ruim na boca? A gente tá aqui há 20 minutos falando do 2 volumes do mangá. Um volume do mangá, basicamente. Sei lá, eu acho que é meio que um problema de expectativa. Tipo, o mangá, ele foi escrito de uma forma tão... que te deixa tão investida ao longo do mangá e aonde que ele quer chegar, que qualquer coisa que ele contasse ali ia meio que acabar sendo um pouco decepcionante, sabe? Mas eu não sei. Não sei se é verdade. Por coincidência, ele acabou escolhendo, tipo, uma das piores pra nossa visão. O que eu queria adicionar também é que o que acho que me faz menos desgostoso com o final que comentou de não ser a Kadodi, de não ser um Tan, bom, primeiro eu acho que tem a questão de expectativa que o Tojo falou, porque eu lembro de quando eu não cheguei nos atuais falando, o final de DDD, né, aí eu já tava meio esperando algo mais ou menos, e aí eu gostei mais do que eu tava esperando. E o segundo é que, pra mim, pelo menos... Primeiro que tem a cenazinha das duas lá, as originais, então dessa compensada. E que a história delas, pra mim, termina muito bem logo antes da explosão, com a cena delas duas juntas nos 15 minutos antes. Então, tipo, eu me senti contemplado com o final do arco das duas, por mais que tenha tido isso depois. Então eu não me senti... O que ficou faltando pra mim? Eu consegui apreciar esse último momento. Que elas estão juntas, uma fala, a Kadodi fala que é um Tan absoluta, e aí tudo explode. Mesmo que ela tenha destruído o mundo, elas ainda vão estar juntas. Então, teve esse momento pra mim que eu gostei muito, e ele funciona como o final das duas pra mim. Concordo com as outras frustrações, mas isso fez compensar esses outros aspectos. Eu não fiquei chupando o dedo pedindo mais. Não, pra mim, eu tô contigo nessa que, tipo, pra mim é um mangá perfeito até a explosão, sabe? E aí tem mais 2 volumes que eu acho, que tudo que a gente comentou até ali, mas tipo, pra mim a explosão acontecer e tipo, meio que o monólogo da Kadodi ali falando que bom, a humanidade acabou, mas tudo bem, contanto que você esteja do meu lado, né? Tipo, então, o ponto ali de que, se você acha mesmo que o mundo vai acabar, aproveite as pessoas do seu lado... Tá sendo feito ali perfeitamente. A humanidade tá acabando
mas tá tudo bem porque você tem a conexão humana, que é a única coisa que sobra. Sim. E até, de alguma forma, acidentalmente pertinente a parte até até da inteligência artificial que tem um pouquinho no mangá, sabe? Ele não é anti-tecnologia, esse mangá, mas ele é um tiquinho no sentido de que as pessoas da internet, elas não são de verdade, ok? Tipo, aproveita as pessoas do mundo real um pouco mais, ok? Tipo, Para de jogar Call of Duty. Ele fez uma cena ativamente disso, da influencer que morreu nos escombros ali, tweetando, pedindo ajuda e ninguém veio. Ninguém veio. E aí mostra todo mundo falando, eu moro longe, mas tenho certeza que estão indo aí te ajudar. Tipo, essa internet mesmo. Tem uma cena desse tipo que é basicamente ligando pro carinha que ela que tá ficando. É só a menina que eu tenho de vez em quando, não é importante agora. E ela tá. Então também tem a parte de conexões também não reais. Né? Exato. Tem essa crítica aí. Eu quero que a gente dedique então um tempo ao lado que a gente gosta do mangá pra melhorar um pouco o sabor aqui. E eu acho que falar um pouco de personagem, o que vocês acham da gente abordar alguns dos personagens que tem não vamos aqui? falar de todos, senão esse podcast vai durar muito. A gente tem que falar da Untang e da Kadoji e meio que é isso, né? Os outros a gente pode citar. O Oba um pouco. Acho que o Oba é o terceiro. O romance Oba e Otan. Oran. Oran. Tanto faz, é uma das minhas coisas favoritas do mangá. Eu adoro eles juntos. Me pegou de surpresa. Que delicinha de casal. Eu adoro. Eu acho muito bom, e ele é bom justamente por contrapor o romance da Kadoji com a desgraça do professor. Nossa, terrível. Eu gosto muito de como a gente vai vendo o professor. Como a gente vai falar muito dele, eu gosto muito de como a gente vai vendo o professor sendo cada vez mais patético, progressivamente durante a história. O romance da Oran e do Oba é tipo. É o pirulito depois da injeção, que é o romance da Kadoji com o professor. A Kadoji não ajuda também. O professor ele tentou ser ético, né? Ele, coitado. Mas aí ele tava. Ele tentou naquela, né? Que a gente vai vendo, ele tava mantendo ela ali perto, né? Porque vai que. Uma hora, quem sabe? Aí vai dando merda. Ele fez um grooming ali, com certeza. Ele esperou. Não, então o grooming é isso. O grooming é isso. Você faz até chegar a hora que pode. Inclusive, essa é a melhor parte do epílogo, que é ela falando, pô, né, agora eu tô com ele, né, mó bosta esse cara, acho que era só porque o charme de ser professor, porque ele é mó otário, puta que pariu. Sim. Essa parte eu gostei. Pois é. Mas e aí, em contraste, justamente, né, o romance da Oran com o Oba, eu achei bem gradual e inesperado, porque ele foi apresentado como o ex-idol que a Kadoji gostava e a Untang completamente foda-se pra ele e só queria jogar videogame, trocar ideia, e aí, não, olha só, rolou uma proximidade gradual, bonitinha, foi fofinho. Os beijinhos que teve foram cenas de beijo emocionantes. É sempre engraçado ver a Oran sem reação também, né? Tipo, ela que sempre tem a piadinha horrível que vocês odeiam. Ver ela sem reação é muito gostosinho no mangá. A piadinha que eu amo, eu adoro. Eu adoro. As piadas eu gosto, não gosto quando ela tá fazendo discurso maluco. Mas essas são as piadas. Quando ela se refere numa parte mais pra frente do mangá, toda vez que ela vai falar com a Kadoji, ela cita o peso dela junto. Ou fala, a menina é feito sanfona. Eu achei engraçado, por exemplo. São boas piadas. Mas aí quando ela fala de matar pessoas, e é idiota. Ela tinha razão no final, né? Ela destruiu a humanidade, ela genocidou todo mundo. Ela fez o que queria. Eu gosto muito dela falando que ela quer fazer uma guerra de marshmallows. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a Oran, quando ela voltou no tempo a primeira vez, né? Na história ali que a gente vê depois no flashback, que ela era super certinha, super contida, e aí ela ficou essa maluca extravasada pra poder salvar a Kadoji. Vocês acham que, tipo, ela estava fingindo o tempo todo? Tipo, virou meio que um fingimento, essa não era ela? Ou essa era ela de verdade?
se libertou. Como vocês leem essa personagem? Fingimento que virou verdade. Né, um pouco dos dois. Ela ativamente agiu pra ser dessa forma e eventualmente começou a ser quem ela é. Embora, tipo, é notável, assim, especialmente quando eu já tava lendo, que a Kadode fala da Unktan como uma pessoa tímida, como uma pessoa quieta, em vários momentos. Ela nota que a Unktan força essa barra, mesmo quando não é sobre isso, ela tá forçando a barra pra não representar tão diretamente os sentimentos dela. Eu acho que é um grande aspecto da personagem, ela quer esconder um pouco disso. Tanto aquele tem uma das minhas cenas favoritas do mangá, é logo no volume 3, né, que a amiga dela já tinha acabado de morrer, né, a Kiho, eu acho que era esse nome. Boa cena, inclusive. Isso. E tem todas. Elas estão indo na escola e a Unktan tá despejando todas as maluquices dela, ainda mais do que o normal. E aí elas precisam falar, pô, Unktan, você não. Calma, você não sabe que. E aí ela, tipo, só fala que. Cara, eu sei. E aí, então é muito isso. Ela usa essa maluquice dela como uma forma de. Um mecanismo dela mesmo. É a cena que mais humaniza a Uran pra mim, pelo menos. Eu li tudo isso e eu também li um pouco. Eu acho que a viagem do tempo também deixou ela um pouquinho maluca. Tem isso. Literalmente. Tipo, duas consciências se juntando pra uma criança é um pouquinho demais, né? Tem uma hora que fala isso, eu acho que acho que vai juntando aqui, vai continuar tudo bem, uma outra, quem sabe, vai ficar um pouco doida porque vai juntar duas. Eu acho que é interpretável assim, mas eu interpretei como ela. Porque acho que fala diretamente que ela sendo a Unktan quietinha, que a Kadode precisava de ajuda, não ia dar certo, ela precisava ser mais assertiva. E aí ela decidiu agir assim. Não, e também, quando ela tá na praia e dá a entender que ela recobrou alguma das memórias, ela tá bem mais séria o tempo todo, né? Tipo, ela tá parando de agir tão maluca, né? Mas eu gosto que a Unktan, e a gente vai percebendo isso durante o mangá, ela não é assim 100% do tempo, ela é uma pessoa de verdade, com emoções de verdade, que usa essa faceta da personalidade dela pra ela tentar não falar, tipo, de algumas coisas. E eu acho que foi importante o desenvolvimento do relacionamento dela com o Oba justamente por conta disso, pra dar uma outra camada pra ela. Porque quando ela tá no grupo dela, no ambiente dela, a dinâmica dela tava. E aí me irritava, né? Como eu já falei. Então, essa dinâmica normal dela, que chegava ao irritante em alguns pontos, precisava ter um chacoalhão ali. E o menino foi o chacoalhão que precisava pra tornar ela uma boa personagem pra mim. Boa. Era o muito, muito divertido pra mim. Excelente personagem. Eu só queria falar uma outra cena da Unktan pra mim que acho que ajudou muito. Que às vezes ela usa essas maluquices como desabafo também pra mim. Tipo, do que ela pensa do mundo. Também depois da menina ter morrido, ela tem uma hora que ela tá com aquele walkie-talkie, sei lá, falando no telhado, tipo, tá, então foda-se tudo, que eu vou virar a inimiga tanto dos invasores quanto dos humanos e que se dane, eu quero que vocês todos me destruam, porque eu não aguento mais isso daqui. Tipo, você vê como ela tava no estado desesperado e ela usa essas maluquices dela pra falar, tentar retratar como ela se sente, os sentimentos dela. E às vezes essa parte funcionava pra mim, quando você percebeu o que ela tava querendo dizer por trás da maluquice. Sim. Tentando se apresentar de alguma outra forma. E a Kadode, hein, gente? O que vocês acham? O que você não comentou muito da Uro? O que você gosta da Kadode no mangá? Boa protagonista. Kadode é isso. Tá maluca que quer pegar um professor e tá a um passo de virar uma serial killer. Mas ela é legal, eu gosto da Kadode. Como a Unktan me irrita, porque eu não gosto da piada dela gritar, eu vou se escravizar a humanidade, a Kadode é sempre o contraste agradável que mantém o fluxo do capítulo. Se fosse o mangá solo da Unktan, eu não ia aguentar, mas a Kadode me permite aguentar e diluir a dinâmica. É o sistema Boketsukomi, né? É assim que funciona o modo japonês. Exato, o fato dela servir ali de reação, amparo para as piadas, então a Unktan tá falando um absurdo e ela faz só um comentário sarcásticozinho, assim, curto, dava boa quebra que precisava para tolerar essas loucuras dela. Não só ela, as outras personagens também tinham um pouquinho. As outras não, né? Só a menininha de óculos, que a outra grandona tava ali de figuração total, né? O mangá todo. Ela gosta de BL. Ela é tímida. Ela gosta de BL e ela é figurante, é isso. Ela ficou ali o mangá todo. Mas a outra pequenininha de óculos, ela também
tiradinhas sarcásticas de vez em quando, de só, ai que absurdo que você tá falando, que doideira, né? Ela tem um dos melhores capítulos solo, ela, né? Essa menininha baixinha de óculos, que ela vai por um date ali com um cara maravilhoso. E, tipo, a gente vai sabendo mais da história dela e ela dá o fora pro cara no final. Esse capítulo é bom, esse capítulo é bom. E ela tem o melhor personagem na família dela, que é o irmão. O irmão Ed. A melhor página desse mangá pra mim é essa, o irmão número 4 e o irmão número 4. Irmão número 1, 2, 3, eu sou o Black Knight e o 5. Ele volta, ele continua aparecendo. Ele é o único irmão que a gente vê de vez em quando. Porque o Antão foi com a cara dele e chamou ele pros rolês e cagou pros outros 4. É o irmão responsável. A primeira vez que eu notei esse arco. Ele aparece, o Antão falou, número 4, eu tenho pra tentar você. E a primeira vez que ele reaparece, ele tá jogando o game com o Tan. E é isso, o Tan trocou line com ele e chamou pra jogar game. Eu gosto do tipo, da paixonite velada que ele tem na Oran, e ele fica muito triste quando ela tá começando a sair com o Oba. Tem isso, eu nem reparei. Ele aparece, tipo, quando eles estão andando juntos e, tipo, logo depois de uma cena assim, que eles se beijam e aí eles estão andando juntos, tipo, um do lado do outro, ele aparece de fundo, tipo, meio que chorandinho. Vem da cena. Tadinho dele. Tadinho dele. Um dos melhores personagens. Ele aparece quando elas estão na praia e aí a menina de óculos liga e fala, pô, você é o mais responsável, por isso que você tá cuidando aí. É isso aí. E o irmão da Ontan, que é Scanner? Esse você também odeia todas as falas dele? Porque tem muitos bangers. Muitos bangers. Eu gosto porque ele é um completo loser. Tá claro o tempo todo. Sim, e ele tem ciência de que ele é um loser, por isso que ele é bom. Não, ele não tem, não. Ele tinha que tá defendendo a internet ali. Ele virou loser de propósito pra... Sim, não, essa é a parte que ele tá mentindo. Que, eu só virei loser pra cuidar da Oran. Não, o que você tá falando? Tem nada a ver. Eu acredito nele. Dito isso, foi um grande choque descobrir que a Ontan ficou maluca pra ajudar a Kadode a se virar na escola, porque eu tinha entendido que a Ontan era maluca, porque olha esse irmão dela, dessa casa inteira só tem maluco, ninguém sabe falar nessa casa. Como você quer que saia um ser humano que sabe se comunicar? É engraçado, eu fiquei triste com a morte do irmão, olha a cena dele com o cachorro. Inclusive eu falei que a Kadode, ela ajuda a Ontan a ficar mais tolerável pelo contraste, mas o irmão também ajuda porque eles estão em sintonia, e aí ajuda também. Sim. Alguém que fala a língua da Ontan flui melhor. Se bem que, eu falei que o mangá não é anti-tecnologia, mas se ele é pró-social, né, se ele é pró-interação humana, ele é anti-interação virtual. Tipo, ele é anti-gente terminalmente online, eu acho que... Bom, talvez seja isso. Tipo, o exemplo do irmão, ele tem esse arco ali, que, tipo, quando tá no flashback, tem um momentinho ali que, tipo, ele não quer sair com os amigos, porque ele é todo sociável, e aí tem um momento, não, hoje não, vou brincar aqui com o pessoal da internet, alguma coisa, né? Tô com um clã aqui. E aí, tipo, pra mim tá claro o arco, ok? Você perdeu uma interação social pra ficar na internet e o ponto final é você virar isso. É isso que você vira no final. Tipo, não rejeite encontros sociais pra ficar na internet, porque é isso que acontece com você, ok? E também todo aquele subplot dos game devs americanos que só existe pra falar bosta de que a gente leu, que a gente leria no Twitter. Esse é terrível, esse plotzinho realmente, tipo, parece que ele colocou e não sabia muito bem o que ele queria fazer. Ele queria falar mal de gente que fala isso. É isso que ele queria fazer. Mas as feministas do Japão vão ficar muito putas se eu desenhasse um garoto aqui, hein? Eu de verdade acho que tipo, ele apontou tanto o dedo pra dentro do Japão que, tipo, ele queria cagar um pouquinho nos Estados Unidos também. Eu acho que esse é o ponto desses... Porque, tipo, não é só no Japão que tem o pessoal cagado da internet. Lá fora também o pessoal tá cagado na cabeça. Que o pessoal cagado do americano é justamente... É capaz do Asano ter encontrado esse tipo de gente, né? Que é, tipo, gente que idealiza o otakice japonesa. E foi isso que ele quis fazer. E aí o Asano, ele pegou aquele timing apropriado, em que os Estados Unidos é liderado pela maior caricatura de pessoa idiota do mundo, que todo mundo queria, sempre que possível, desenhar e mostrar, olha como tem uma pessoa muito idiota,
comandando um país. Uhum. E aí é fácil. Eu sempre acho fácil cagar nos Estados Unidos, mas nessa época foi mais fácil que nunca, que é a época atual também. Verdade. Voltou a época. Para as pessoas escutando esse podcast no futuro, estamos no segundo mandato Trump. Teve um senso de finitude, e aí falou, opa, mas não é verdade. Ele é muito anti-Trump, esse mangá. Se tem alguma coisa política. Não só Trump, eu acho que ele é bem anti. Até a própria política japonesa, no sentido nihilista do ponto de vista dele. Porque meio que a conclusão é: no final, o que destruiu a humanidade não foram os invasores, foi a política. Basicamente, a forma como escolheram lidar com os invasores foi a pior possível por política. É isso. Sim. Ele é antipolítica. Ele é assim, Mas eu fico pensando se não tem uma questão social japonesa de viver num país onde é o mesmo partido, o mesmo governo, 50 anos, ou sei lá, e essa desânimo de todo o mainstream político japonês, assim, que é isso mesmo. Eu vou falar que a parte política internacional do mangá é fascinante. Eu adorei essa parte. Tipo, tudo que envolve a relação japonesa com os Estados Unidos e com a China, eu achei muito interessante. Meio que voltando para uma era, tipo, anos 80, 90, tipo, do boom tecnológico japoneses meio que ressurgindo por causa, tipo, as alianças... Remilitarização. Com essa remilitarização e, tipo, o Japão voltando a ter, tipo, um foco global. É interessante o que ele acha que vai acontecer por causa disso. Então, tipo, meio que a quebra da aliança com os Estados Unidos, invasão chinesa, é bem... E, tipo, nada do que ele conta ali parece irrealista, não. Eu achei bem... Até no epílogo tem um negócio que é os Estados Unidos se aproveitou e vai, tipo, tá invadindo o Japão, né, tomando, tipo, controle do Japão. Tem essa parte do 32 de agosto. Ele fala bem diretamente, tem uma base neocolonial aqui no Japão agora. E obviamente toda hora falando, várias vezes eles mencionam que, tipo, os mísseis em Okinawa estão mirados pra Tóquio agora. A parte da política internacional eu achei bem interessante. Um arquinho que eu gosto é o personagem soldado, é uma lã que você falou que parece que foi desenhado pelo... em Gegege no Kitaro, estranho. Porque tipo, ele parece ser o mais redimível do mundo, né? No final das contas tem um negócio meio o grande ditador do Shaolin ali, de pedindo, não, os soldados, vocês esquecem, tipo, pensem em si como um ser humano, né? Não esquece os políticos, você que segura a arma, você tem a possibilidade de escolha também. E, tipo, ele é redimido ali no final. Tipo, ele salva aquilo que ele tava matando no final das contas. Eu gosto disso. Gosto também dessa jornada dele. A passagem, a gente falou de passagem, falou bem rápido, mas eu gostaria de citar que eu gosto muito dessa passagem da morte da Kiro, né, que é a amiga delas. E o namorado do soldado. Tem uma ponte aí que ela é a backstory do soldado. Era do maluco, né? Não era do soldado. É o maluco. O soldado é o soldado mesmo, do exército. Aí você falou soldado. Tá. Eu achei que eu confundi vocês. O maluco nunca é redimido. O que rouba de invisibilidade, não. Mas eu gosto dessa passagem de, tipo, a notícia vendo na TV. Muito. O silêncio, o dia delas tendo que ir pra aula normal. Foi bem um soquinho no estômago ali no de vibe do mangá até o momento. Primeiro momento mais. Calma lá, tá sério também. E que isso afetou elas, tipo, durante a história inteira. Você vai vendo momentinhos onde, tipo, isso tá presente em como Ontem a Kadodi agem, né? Tipo, tem lá um pouco, alguns alunos pra frente, tem tipo uma cena que a Ontan tá, tipo, tá com a galera da faculdade e tal, estão se conhecendo, e tem uma hora que ela só fala, tá, galera, mas só não desaparece do nada. E você sente o quanto isso afetou ela. E afetou a Kadodi, e afetou todo mundo. E não vai desaparecer, assim. Eu gosto das personagens de expansão de cast, né? Que é a Futaba e o Mako. Apesar da Futaba tá lá mais pra ser só um ponto pro Asano xingar movimentos estudantis.
Pô, eu acho que ela, como personagem, é uma boa boneca. E o Makoto foi escolhido pra testemunhar o flashback da Kadoji. O que eu pensei, uau, é só uma honra grande pra um personagem que parece a expansão do cast. Justo, bem colocado, Tojo. Não, é bem expansão do cast no sentido até que, tipo, é só um amigo. Não é nem, tipo, tá na escola. Tem um motivo pra tudo. Não, a gente conheceu ele ali. Na verdade, a gente conheceu essa tinha uma Hora, e trouxe ele e é é da isso hora, aí. a gente chama ele pra praia. Gente boa. Agora, Normal. da Entra na faculdade e faz amigos. Da morte da Kiro me chama atenção porque me soou meta. Que pouco antes dela morrer, ela desabafa com o namorado, que ela sente que ela não faz dinâmica com nenhum outro personagem. Que a Autona é a melhor amiga da mulher de óculos, a Kadoji é a melhor amiga da Oran, e ela só existe e não tem uma amizade dela guiando nada. E eu sinto que teve uma coisa meta do Asano. Essa personagem eu não vou ter nada pra fazer com ela de verdade. Não que as outras duas tenham muita coisa a fazer depois, né? Sim, mas parece que o Asano teve que selecionar qual que eu vou matar. É essa. Nada tá acontecendo com essa. Tudo bem se essa acabar. Sim. Perfeito. Tem mais algum comentário de alguma parte que alguém gostaria de fazer? Algum personagem que a gente não mencionou? Preciso muito comentar de como a melhor parte desse mangá que eu ficava ansioso toda vez era a introdução dos volumes. O jeito criativo que o Asano ia dar pra eu colocar o title drop do mangá. Ele tava bem cubo, né, nessas introduções de títulos de capítulo, tava muito bom. Eu sempre ansioso pra ver o que ele ia fazer. Sim, foram sempre muito bem criativos. Sempre gostei de ler as historinhas do Sobeyan. Sim. Sempre me ajudava a querer terminar o volume rápido, porque enquanto eu ainda lembro de como a história começou. Inclusive, incrível planejamento do Asano. De todo começo de volume era vinculado com a história de Zobeyan, porque sempre começava com esse capítulo e alguém lendo o capítulo. Tinha sempre esse trecho. E era sempre no começo de volume. Eu não sei se vocês leram no físico, mas é o começo e final de volume mesmo. Então ele fez esse arranjo muito bom. Parabéns pela dedicação de olhar. Qual capítulo abre um volume, ele tava com a conta sem falha. E sempre colocava alguém lendo, mesmo quando nem era tão relevante, sei lá, a Futaba em algum momento tava lendo e whatever. Mas em outros momentos sempre tava bem atrelado à história. Parabéns. Bom planejamento. Era até engraçado que no começo Sobeyan era o mangá favorito da Kadoji e de repente, todo mundo lê Sobeyan. Não tem que ser a Kadoji, não. Todo mundo assiste Doraemon, é isso? É isso que eu quis dizer. Todo mundo assiste Doraemon. Eu vou falar que eu achei muito carisma o personagem do Makoto também. É um pouquinho triste que ele entra no clichê japonês aí de tipo... Não vamos dar rótulo, né? Não vamos, não vamos falar nada aqui. Ele gosta gosta de coisa fofa. É grande clichê japonês de personagens ambíguos no gênero. Mas tirando isso, eu gostei de alguma representatividade, bem divertido. Tava bem intencionado só, talvez. Eu não senti nada ofensivo com o personagem nem nada. Bem carisma. Sim. Eu vejo positividade nesse tipo de abordagem de falta de rótulo. A pessoa fala o que eu tô fazendo, o que eu sou, todo mundo fala, ok, é isso aí. Veja um bom guia de como se portar na vida real. A pessoa vai te explicar o que ela tá fazendo, você vai falar ok. Eu estaria mais ok se não fosse toda hora isso. Tem uma questão maior. Exato, é bem comum isso acontecer em mangá, então sai de um pouquinho de grande, uma aceitação geral pra ir um pouquinho mais pra uma, não vamos tocar nisso, mais uma vez o centrismo Inuyasha aparecendo aí, sabe, tipo, ok, a gente tá aberto, mas não vamos falar muito sobre gênero, né? Não precisa falar demais, né, tá bom assim. Divertido, bom mangá. Bom mangá. Mas, Judeu, todo por tradição que a gente tinha pausado, todo final de um enquadrado a gente tava deixando o aviso do próximo e a gente tinha parado porque ia até a maratona, mas agora que acabou a maratona a gente pode voltar, né? Exato, a gente sempre anuncia os 2 próximos mangás enquadrados para dar tempo do ouvinte ler se quiser. Sem data definida, sem compromisso por enquanto, ok? Mas vai lendo
primeiro, Ikokunik. A gente prometeu e a gente vai cumprir, ok? Ikokunik é o próximo mangá enquadrado, um favoritíssimo do Estranho aqui, né? Do Sim. Luke também. Uhum. E Todo mundo de bom coração. de todo mundo, bom gosto, exato. Depois de Ikokunik vai ser Hoseki no também. Dependendo da New Pop. Dependendo da New Pop. Não. Vai ser. Não. Depois de Ikokunik vai ser Hoseki no Kuni se a New Pop publicar ou não. Ok, eu tô cortando isso agora. Eu não ligo mais. A gente já esperou demais. A gente nunca dependeu de editora pra gravar o programa e não vai ser agora que eu vou depender. Várias vezes a gente esperou. A gente espera bastante. A gente já esperou muito, mas a gente esperou demais já. A gente tá, acho que 1 ou 2 anos nessa. Acabou. Não dá. Não dá Estranho. Tá, beleza. Então, beleza. E Ikokunik e Hoseki no Kuni, vão lendo aí, ouvinte. No futuro. No futuro. Bons mangás, vão atrás. 宣戦布告お前らに告ぐ叶うはずないぜなんてねA recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. É sua, Judeu. Manda aí alguma das muitas que você separou. Eu vou recomendar talvez você já tenha ouvido falar, alguém talvez aqui já leu. Alguém que já leu o manhwa The Horizon? Eu já. Ok. Você gosta, Iso? É o das duas crianças andando. Isso. Esse mesmo. Eu gostei. É divertido, é bom. Eu li recentemente. Eu reli recentemente. Em algum momento da minha vida eu já tinha lido. E aí me deparou aqui na frente e eu li de novo e não, esse mangá é melhor do que eu lembrava. Arrisco dizer que é o manhwa que eu mais gostei de ler, mas eu quero achar um que eu goste mais, honestamente. Não é excepcional, eu diria, mas é uma excelente leitura sobre é um manhwa, estilo webtoon, vertical. É sobre essas duas crianças que estão andando no mundo pós-apocalipse ou em guerra intensa. Então, tipo, ele é quase um paralelo a DDD, no qual, assim, DDD a gente acompanha a história das meninas observando os aliens. Aqui a gente acompanha os aliens, ok? A gente acompanha as pessoas sofrendo as consequências reais de um mundo horrível. E eu falei que DDD nunca virou Mad Max, aí virou Mad Max. Aí é só deserto e gente sem lei. Exato. Então, é uma história que no mesmo sentido, talvez, faz a mesma pergunta de, tipo, como viver num mundo horrível, sabe? E a resposta que The Horizon chega é diferente. Ele é uma tragédia depois da outra, esse mangá. É muito triste. Tipo, coisas horríveis vão acontecendo e ele de alguma forma ou outra consegue achar a sua resposta de como viver num mundo ruim. Então é bem tocante, é muito bem desenhadinho, tem uns twists artísticos bem próprios a uma webtoon. Então ele sabe, eu achei que ele trabalhou bem com o aspecto vertical dele ali. É o que eu sempre procuro num manhwa. Então tá aqui. Nada muito a dizer além disso, porque ele também é curto, é 2 capítulos, mas é 2 capítulos bem grandinhos, ok? Eu não sei quantas páginas dá, porque é difícil traduzir, né? Tipo, grandes 2 capítulos de muita rolagem, ok? Você vai ficar rolando. O Mangá Update tá falando que é 3 volumes, o que seria equivalente. Ok, então tá aí. É bem grande. Então mas nada muito agressivo esses 3 volumes. Você lê numa sentada só. Boa, beleza, então. Então a recomendação ficou... The Horizon de Jung Ji-hoon, ok? De 2016. É isso. Bem. Só falta dizer. Até semana que vem. Até semana que vem.